Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Quero meditar com você Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens, pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Primeira coisa que você precisa entender: Jesus não está tirando a autoridade deles. Jesus está dizendo: eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Jesus não está tirando a autoridade deles. Jesus está dizendo: quando eles interpretam a palavra, eles estão corretos. Então eles pregam bem. Eles falam bem. Então, o que eles falam, vocês seguem. Porque estão falando correto, estão falando certo, estão interpretando certo a lei. Mas não imitem as suas ações. Gente, olha que coisa grave. Jesus está dizendo o seguinte: o que eles falam, eu vou até traduzir melhor para você, o que eles falam na igreja, lá na sinagoga, podem seguir o que eles falam, mas não sigam o que eles fazem. Por quê? Esse povo aí prega, mas não vive. Eita, meu Deus do céu. Minha gente, não é fácil pregar, não. Eu estou aqui pregando para você todo dia, mas por que não é fácil pregar? Porque tudo que eu prego, eu sou o primeiro que tem que lutar para viver, né? Não é fácil pregar. A verdade é que tem muita gente pregando até os dias de hoje. Fala bonito, fala certo, mas vive tudo errado. E aí você fala: Frei, isso é um contra-testemunho. Sim. É um mau exemplo? Sim. E às vezes pode, por exemplo, ser um sacerdote. O sacerdote fala tudo certinho. Pode ser um pregador, fala tudo certinho. Pode ser aquele líder da igreja, aquele fundador, fala tudo certinho, mas a vida tudo errado. Eu quero que você entenda uma coisa, minha gente. Vamos crescer. Deixa eu já abrir o jogo aqui. Você vai encontrar um mau exemplo dentro da igreja. Vai. Escuta o que eu estou te falando, vai. Eu já encontrei vários. Primeira coisa, você vai encontrar um mau exemplo dentro da igreja por causa do pecado original. O pecado original está em todos nós. Nascemos com ele, claro, o batismo depois nos purifica dele. Mas por causa do pecado original, que deixa consequências de pecado em nós, você vai ver mau exemplo. Porque o pecado original existe. Mas também você vai ver mau exemplo dentro da igreja por causa da tentação. Às vezes é uma pessoa boa. Ei, cuidado, às vezes era uma pessoa boa, mas foi tentado pelo diabo. E aquele pregador, aquele líder religioso foi caindo na tentação. E quem de nós está livre da tentação? Quem de nós?
Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Existe também o mau exemplo por causa da falta de formação da pessoa. A pessoa não se formou direito. Por falta de oração. Porque quando eu deixo de rezar, o diabo entra. Pela falta da busca de santidade. Gente, então, por causa desses fatores, o pecado, as tentações do demônio, a falta de formação, a falta de oração, vai existir mau exemplo dentro da igreja. Ah, mas é claro, também existe o mau exemplo por falsidade. Existem pessoas falsas que fazem de propósito, que sabem que estão no erro e usam da igreja para outros benefícios. Esses são falsos. Então deixa eu abrir o jogo, eu estou abrindo o jogo aqui, você vai se deparar com um mau exemplo, mas eu quero que você entenda uma coisa, você não pode se escandalizar. Precisamos separar uma coisa da outra. Uma coisa é a igreja, outra coisa é aquele homem da igreja, entende? Vamos começar a separar. Uma coisa é a igreja, outra coisa é aquela pessoa. Uma coisa é o que ela fala, outra coisa é o que ela faz. Veja que Jesus está separando, olha, o que ela está falando está certo, então segue. Agora o que ela faz você não pratica? Então vamos começar a separar as coisas também. Você vai encontrar mau exemplo dentro da igreja, mas se aquela pessoa que está dando mau exemplo, ela está falando certo, a gente vai seguir o que ela fala, mas não o que ela faz. Jesus está nos ensinando a não nos escandalizar com essas atitudes. Veja, às vezes aquilo que a pessoa fala, tá certo, mas é uma pessoa falsa, é uma pessoa que não faz nada do que está falando, mas não nos escandalizemos. É isso que eu quero destacar para você hoje. Porque o que é se escandalizar? Ah, tá vendo? Aquele ali prega uma coisa, mas vive outra. Quer saber de uma coisa? Tô fora dessa igreja. Ei, você não está sabendo separar as coisas, meu filho. Você vai sair da igreja por causa de um homem pecador dentro dela? Eu não estou aqui na igreja, eu não sou padre por causa de homens. Eu sou padre por causa de Jesus. Eu estou na igreja por causa de Jesus. E Jesus nunca vai me dar mau exemplo. Jesus nunca nos deu mau exemplo, Ele é santo. Jesus é santo, a igreja é santa. Agora os homens que estão dentro dela cometem pecados, cometem erros, vão nos escandalizar. Mas é por isso, quando eu ver o erro de alguém, eu vou sair da igreja? Não, foi ele que errou. Não foi a igreja. E por ele eu vou rezar. Por ele eu vou rezar. Não nos escandalizemos, minha gente. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.